Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para vocês pelo atraso no envio desse vídeo. A gente atrasou um pouquinho nosso planner, porque eu tava com um pouquinho de dor de garganta, então tava difícil para mim gravar. E mesmo que eu gravasse, ia acabar ficando muito ruim para vocês assistirem, porque eu tava bem com uma voz rouca, fanha, então ia ficar numa situação bem ruim. Então, diante disso, eu resolvi disponibilizar o vídeo assim que eu tivesse um pouco melhor. Então, hoje eu já tô quase 100%, já não tô com mais febre, não é coronavírus, foi realmente uma dor de garganta, eu tenho muita amidalite e acabou acontecendo comigo aqui quando da quarentena, tá bom? Bom, pessoal, então continuando a nossa matéria, fiquei de falar com vocês sobre alguns assuntos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Presumo que vocês já tenham tido conteúdos relacionados ao CDC antes, mas eu vou entrar em alguns aspectos que são de suma importância para vocês quando da elaboração da peça. Isso se justifica por um motivo. Nós vamos ter alguns capítulos novos na nossa petição inicial. Então, antes, nós dividíamos a nossa peça, em dos fatos, do direito e do pedido. E pronto. Acontece que nós temos novos conteúdos para serem colocados dentro da hipótese, dentro do tópico do direito. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de fazer um texto corrido no capítulo do direito, a gente vai subdividir em tópicos o direito, para não ficar muito bagunçado. Então, nós vamos ter, por exemplo, 1 dos fatos, 2 do direito, 2.1 da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós teremos aí um subtítulo em relação ao título do direito, tá? Tá tudo lá no material escrito, vocês vão conseguir visualizar com mais facilidade ao ver o material, o que eu tô dizendo, tá? Então, agora a gente vai ter essa subdivisão. Professora, posso fazer em texto corrido? Não é muito comum, tá? Porque vira uma bagunça, mas você pode fazer. Mas eu sugiro que faça nesses subtópicos conforme tá lá no material escrito de vocês. Bom, pessoal, nós estamos agora com problemas relacionados ao direito do consumidor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha peça, quando do direito, é explicar para o juiz o porquê que eu estou usando o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Civil. Da onde foi que eu tirei que eu posso utilizar o CDC? Por que que eu cheguei na conclusão de que se trata de uma relação de consumo? Então, é o nosso primeiro subcapítulo do capítulo do direito, da aplicabilidade do CDC. O porquê que o CDC é aplicável e não o Código Civil, porque tem algumas peculiaridades ali dentro do CDC que são benéficas ao consumidor, né? Então, para mim, é muito melhor utilizar o CDC do que eu utilizar o Código Civil comum. Bom, pessoal, neste capítulo, a gente precisa informar ao juiz que se trata de uma relação de consumo. E como que eu comprovo isso? Juntamente com os artigos 2º e o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º, ele fala sobre quem é consumidor. E o artigo 3º fala quem é o fornecedor. Então, eu estou justificando para o juiz que aqui eu tenho uma relação consumerista, onde existe a figura do consumidor e a figura do fornecedor. Tá? Então, lá o artigo 2º fala o seguinte, que consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Então, eu posso ter aqui como objeto da ação tanto um produto quanto um serviço. Então, eu posso ter, por exemplo, um defeito num produto que eu comprei ou um serviço que foi mal prestado. Então, não necessariamente eu vou ter só defeito de produto ou só um problema relacionado ao serviço, tá? Razão pela qual, lá no artigo 3º, nos fala quem é a figura do fornecedor, quem é essa pessoa. Então, lá vem um textinho falando que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou não, né? E aí vem lá os parágrafos que vem na sequência do artigo 3º. O parágrafo 1º fala o que é produto e o parágrafo 2º fala o que é serviço. Então, muito importante, vou utilizar o artigo 2º, professora? Vou, que eu tô lá justificando quem é consumidor. Agora, no artigo 3º que fala consumidor, né? O artigo 2º fala quem é consumidor. Acho que eu troquei. E o artigo 3º fala quem é fornecedor. Mas aqui no artigo 3º eu vou ter que optar lá na minha peça se eu vou utilizar o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º. Porque o parágrafo 2º fala o que é produto.
produto é qualquer bem móvel, imóvel, material e imaterial, enquanto que o parágrafo 2º fala o que é serviço. Então, se for um defeito no produto, eu vou utilizar o artigo 3º, parágrafo 1º. Se for um problema numa prestação de serviço, aí eu vou utilizar o artigo 3º, parágrafo 2º. Então, a dificuldade aqui nessa aplicabilidade do CDC será que eu vou utilizar o artigo 2º? Sim, você vai. Fiquem atentos que tem lá um parágrafo único que pode ser de relevância também, tá? Então, utilizarei o artigo 2º. Já o artigo 3º, eu vou ter que visualizar na questão se é produto ou se é serviço. Se for produto, utilizo o artigo 3º, parágrafo 1º. Se for serviço, utilizarei o artigo 3º, parágrafo 2º. E aí eu justifiquei para o juiz que existe uma relação jurídica entre consumidor e fornecedor. Então, eu posso utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, passamos um traço aqui e tá tudo bem explicado no material escrito de vocês, lá com um modelinho. Inclusive, eu deixei tudo em vermelho, as partes que são diferentes de uma peça comum que vocês estavam adaptados, tá? Já o segundo subtítulo, então, nós falamos lá 2 do direito, 2.1 da aplicabilidade do CDC, 2.2 da inversão do ônus da prova. Pessoal, quando eu tenho uma relação consumerista, abre-se a possibilidade de eu requerer para o juiz a inversão do ônus da prova, a inversão da obrigação de eu comprovar aquilo que eu estou alegando. Então, é importante a gente lembrar o que é o ônus da prova, né? Pessoal, o ônus da prova quer dizer que aquele que alega tem que provar, que normalmente é a parte autora. Né? Por exemplo, eu, Priscila, entro com uma ação de cobrança contra o Joaquim. Joaquim me deve 10 mil. Não basta eu alegar. Eu tenho que comprovar que ele me deve. Senão, lá no final, o juiz vai julgar improcedente a ação, porque eu não comprovei. Então, o ônus de provar, como regra geral, é da pessoa que alega o problema, que normalmente é a parte autora, o autor, o requerente. Acontece que no Código de Defesa do Consumidor eu posso pedir para o juiz a inversão desse ônus, ou seja, quem alega não vai precisar provar. Quem vai ter que provar agora é o réu. Então, o que é inversão do ônus? Quer dizer que eu estou tirando o ônus que antes era da parte autora, que era a regra geral lá do nosso Código Civil e do Código de Processo Civil, e eu peço agora a modificação, a inversão. E o ônus da prova, a obrigação de provar, passa a ser agora do réu. Então, tem esse benefício lá no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Então, todas as peças que vocês fizerem, que tiver conteúdo de CDC, vocês vão ter que pedir a inversão desse ônus da prova, tá? E isso se justifica, pessoal, por um motivo. É muito fácil de imaginar que o fornecedor, ele tem vários meios, como, por exemplo, o registro, o contrato que está guardado, para comprovar uma determinada relação jurídica que existiu, por exemplo. Já o consumidor, normalmente, ele não tem nenhuma forma, nenhum meio de comprovar o seu direito, de comprovar alguma falha técnica que foi praticada contra ele em relação a algum produto, por exemplo, tá? Então, pessoal, o juiz, ao verificar esse pedido de inversão do ônus da prova, normalmente o juiz ele defere quase de forma automática. Ele vê ali que tem uma relação consumerista que a gente comprovou, né, que a gente falou agora um pouquinho acima, e ele já defere. Mas não basta que eu tenha como pressuposto um pensamento de que o juiz vai deferir, eu não preciso comprovar lá grandes coisas. Na prova não é assim, né? Então eu tenho que comprovar para o juiz que existiu ou que existe duas situações para que seja deferida a inversão do ônus da prova. A primeira é a verossimilhança das alegações. O que é a verossimilhança das alegações? É a aparência da verdade. Então, o meu cliente aparenta que está dizendo a verdade. Eu consigo ver na petição inicial que ele tem ali, por exemplo, e-mails de reclamação, WhatsApp reclamando do defeito do produto. Então, eu consigo imaginar ali, como juíza, que existe uma veracidade ou uma presunção de veracidade naquilo que a parte autora, o consumidor, está alegando no processo. É a primeira coisa, então, verossimilhança das alegações. E a segunda, a hipossuficiência do consumidor. Pessoal, hipossuficiência aqui não quer dizer pobreza, não quer dizer ser uma pessoa carente de recursos, não é isso. É uma hipossuficiência
técnica. O juiz vai verificar que a hipossuficiência existe por ausência de capacidade técnica e informativa do consumidor. Que o consumidor ele tem deficiências ali para poder litigar contra o fornecedor em iguais condições. Então ele verifica ali que não existe uma isonomia, tá? E é o que normalmente acontece entre fornecedor versus consumidor. Normalmente o consumidor tem essa hipossuficiência, né? Porque quem tem a base de dados, por exemplo, é todo fornecedor. O consumidor, ele tem uma dificuldade, ele não detém todas as técnicas, ele é carente de algumas informações. Sabe aquelas notinhas que a gente recebe com letras minúsculas? Então o juiz vai verificar, tem verossimilhança das alegações? Tem hipossuficiência, que é uma hipossuficiência técnica? Sim, ele vai deferir a inversão desse ônus da prova. Então, não vai ser o consumidor que tem que comprovar o que alega. Quem vai ter que comprovar o que alega é o réu, que no caso é o fornecedor de produtos ou serviços, ou produtos e serviços, tá bom? Pessoal, existe uma discussão ali de quando é que eu tenho que pedir a inversão do ônus da prova. Por exemplo, esqueci de pedir na petição inicial. Me veio um lapso, me abstive de pedir, esqueci e fui lembrar depois. Posso pedir a inversão do ônus da prova depois? Posso. Pessoal, a jurisprudência majoritária entende que o momento ideal é o quanto antes. Então, o quanto antes é na petição inicial. Mas pode ser, por exemplo, que eu seja o cliente, não quis mais o antigo advogado, contratei um novo advogado já lá no meio do processo. O novo advogado verifica que não foi requerido na petição inicial a inversão do ônus da prova. Então, ele pode requerer quando ele adentrou nos autos, por exemplo, ou está precluso? Não, ele pode. Assim como, caso haja um único advogado e o advogado esqueceu, ele pode requerer depois. Mas entende-se que isso pode ser prejudicial para o seu cliente. Então, sempre peça na petição inicial, porque na sequência o juiz já vai deferir o seu pedido quase que de forma automática em relação à inversão deste ônus da prova, tá bom? Então lá no material escrito de vocês já tá indo bem bonitinho o que é ônus da prova, vem lá algumas especificações também. Agora, dentro desse capítulo que fala sobre a inversão do ônus da prova, 2 artigos devem estar presentes. Um é do Código de Defesa do Consumidor, enquanto o outro é do Código de Processo Civil. Então tem que estar presente o artigo 6º, inciso 8, do Código de Defesa do Consumidor, que fala da possibilidade da inversão do ônus da prova, quando do direito consumerista, e também o artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Lá fala que o juiz vai poder inverter o ônus da prova quando ele verificar que existe ali uma excessiva dificuldade para que a parte autora comprove o fato que está alegando. Então, eu vou utilizar um do CDC e um do Código de Processo Civil. Então, pessoal, olha só. Além daqueles artigos que vão no direito que devem estar presentes no direito de vocês, como, por exemplo, sobre o dano moral, sobre o dano material, aquilo que vocês já estavam adaptados, nós teremos outros artigos obrigatórios agora, que em quase tudo do direito do consumidor vai haver. Primeiro, a relação consumerista, artigo 2º mais artigo 3º, lembrando que eu tenho que visualizar qual é o parágrafo, e também tenho que colocar os 2 artigos que tratam da inversão do ônus da prova. Artigo 6º, inciso 8 do CDC, mais o 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, eles terão que estar lá presentes no direito de vocês. Além deles, os artigos relacionados ao direito propriamente dito, ao mérito, ao problema que o examinador deu para vocês. Então, se ele deu um problema de dano moral, vocês vão utilizar os artigos do dano moral, do dano material, os artigos do dano material. Então, teremos coisas a mais, tá bom? Além disso, nós temos uma diferença no pedido, porque se eu estou fundamentando para o juiz lá no direito que eu quero a inversão do ônus da prova, então eu tenho que pedir quando do pedido. Então, eu vou ter um pedido a mais, que é o pedido de deferimento da inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu terei mais uma alternativa lá, obrigatória, tá? Essa alternativa nos pedidos da petição de vocês, tá? Para a gente fechar a peça propriamente dita, vale a pena a gente recordar também uma situação sobre o endereçamento, tá? Porque vocês podem se ver dentro de um problema.
Eu tenho uma causa que é de até 40 salários mínimos. Então, eu posso utilizar do juizado especial, conforme vocês já estão carecas de saber, né? Então, eu iria lá pro juizado, pro JEC, pro GESP, né? Muito bom. Mas a gente viu, em umas aulas para trás, que o Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no artigo 101, traz algumas hipóteses de endereçamento, no qual fala que o consumidor ele pode distribuir a sua petição inicial na comarca do consumidor autor, por exemplo. Tá lá no artigo 101. Pessoal, quando se tratar sobre direito do consumidor, vocês terão duas hipóteses. E aí vocês vão visualizar qual hipótese é mais legal para vocês no presente caso ou na vida prática. Vocês podem optar, tá? Ou utilizar a Lei 9.099 do Juizado Especial e aí verificar as regras de competência do juizado. Ou a segunda opção, ir para a vara comum e aí obedecer às regras de competência do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem duas opções aí, as duas vocês podem escolher. Tá, resolvi ir para o juizado? Então, vou seguir as regras de competência lá do juizado. Ou, não quis juizado, quis ir para a vara comum, para a justiça comum. Então, eu vou utilizar as hipóteses de cabimento de competência lá do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 101. Um ou outro, tá bom? Muito bem. Pessoal, além disso, relacionado, né, à peça propriamente dita, vale a pena a gente recordar algumas situações envolvendo... Desculpa que eu tô com um pouquinho ainda de dor de garganta. Algumas situações envolvendo problemas relacionados ao mérito mesmo, ao direito material, por exemplo. Então, vale a gente lembrar sobre defeito de produto. Eu sei que vocês já tiveram isso, presumo que vocês já tiveram, mas vale a pena a gente recordar, né? Nós temos dois tipos de defeito do produto. Ou o defeito ele é aparente, ou ele é oculto. O que é um defeito aparente? É um defeito que pode ser constatado de forma muito fácil. Comprei uma televisão, a televisão chegou com risco no meio da tela. É um defeito aparente. Enquanto que um defeito oculto é um defeito que é de difícil visualização. E eu só vou conseguir visualizá-lo com o uso do produto. Como, por exemplo, um produto no motor da máquina de lavar. Eu só vou conseguir visualizar que tem esse defeito quando eu passar a usar o produto e o motor apresentar um defeito. Então, tem dois tipos de defeitos. Defeito aparente e o defeito oculto. E temos dois tipos de produtos. Produto que é durável e produto que não é durável. Produto durável é aquele que se prolonga ao longo do tempo. Ele tem uma sobrevida, ele tem uma vida útil razoavelmente longa, como, por exemplo, um aparelho eletrônico, né? Ele é um bem que é durável, um produto que é durável. Enquanto eu tenho produtos que não são duráveis, ou seja, que têm prazos curtos, como, por exemplo, alimentos. Né? Comprei um alimento ali, comprei uma massa de tomate. Abri a massa de tomate e vi que tinha ali um corpo estranho dentro da massa de tomate. Nós temos um produto que tem prazo curto e que por isso ele é não durável, tá? Então a gente tinha que saber dessas duas especificações para entender sobre prazos. Então eu tenho que saber que existem produtos que são duráveis e não duráveis e que têm defeitos que são aparentes e ocultos. Porque os prazos, pessoal, eles serão distintos. Tá? Para reclamar do problema do produto. Então, olha só, de acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quando o defeito for aparente, de fácil constatação, o prazo para reclamação do defeito é de 30 dias para produtos não duráveis. Lembra alimento? Lembra da nossa massa de tomate que a gente abriu e achou um corpo estranho ali? É um produto que é não durável. É um alimento. Então, qual é meu prazo para reclamar? 30 dias a partir do dia em que eu vi, tá? Prazo para reclamação, então, é de 30 dias para produtos não duráveis. Enquanto que será de 90 dias para produtos duráveis. Então, comprei uma televisão e tinha um risco lá na televisão. É um defeito que é aparente em um produto que é durável. Então, 90 dias contados a partir do momento em que o defeito... a partir da data da compra. Então, vamos lá, vamos retornar, vamos voltar. O defeito, quando for aparente, o meu prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis, começados a contar da data da minha compra, tá bom? Muito bem, então...
Um exemplo aí de produto que seja aparente e não durável é o nosso caso de alimentos. A gente tem ali um corpo estranho dentro do alimento que acabamos de comprar. Enquanto que um defeito aparente de um produto não durável é o caso, por exemplo, de uma televisão, que é um produto durável e aparente, né? A televisão veio ali com defeito. Muito bem. Então, nós temos esse prazo quando o defeito for aparente. Se for o defeito oculto, pessoal, o prazo serão os mesmos, idênticos. 30 se produtos não duráveis e 90 se produtos duráveis. Entretanto, pessoal, o início da contagem é diferente, porque o defeito ele é oculto, né? Como é então que eu vou começar a contar os 30 e 90 desde o dia que eu comprei o produto? Se o defeito é oculto, eu não sabia, era um vício redibitório. Então, nesse caso, eu terei o mesmo prazo para produtos duráveis e produtos não duráveis, sendo que o prazo vai começar a partir da data que eu detectei o problema, que eu detectei o defeito. Então, da data em que o consumidor detectou o defeito. E aí, pessoal, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele pode reclamar tanto para o fabricante quanto para a loja que ele comprou, tá? Então, aqui tem uma responsabilidade que é uma responsabilidade solidária. Eu posso, por exemplo, processar alguém, né? Se, por exemplo, eles não quiseram me dar um outro produto, vamos supor, na troca, tá? Não quis. O que eu posso fazer, então? Colocar um litisconsórcio passivo facultativo. O que é isso? Mais de uma pessoa no polo passivo, mais de uma pessoa como réu. Eu posso colocar fabricante mais a loja onde eu comprei, entenderam? Então, não necessariamente eu vou processar só a loja. Exemplo, uma loja pequenininha, era uma mercearia muito pequena. Prefiro processar o fabricante do que a loja. Eu posso só ir no fabricante? Posso. Mas eu posso só na loja? Posso. Eu posso no fabricante e na loja? Posso. Que é o que a gente indica. Que haja esse litisconsórcio aí passivo facultativo, porque você vai ter mais chances de receber, já que essa responsabilidade é uma responsabilidade solidária, tá bom? Agora, pessoal, vale a pena a gente recordar o que é uma garantia legal, que é o que nós estamos falando aqui até o momento, né? Isso tudo que eu falei se chama garantia legal. Essa garantia legal ela é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e ela independe de previsão em contrato. Então, não precisa que venha lá no contrato 30 dias e 90 dias, 30 dias para reclamar de um produto não durável, 90 dias para reclamar de um produto durável, não precisa vir isso lá, tá? Lembrando que o prazo vai começar a partir da data da compra ou do recebimento do produto, tá? Existem lojas, pessoal, que o fornecedor simplesmente fala, não existe garantia legal nesse produto. Isso é possível? Em regra geral, não. A gente vai ver que existe uma única possibilidade quando se trata ali de peça de mostruário. Vamos ver isso já já. Mas, como regra geral, não é possível retirar essa garantia legal, porque independe de prazo contratual, tá? Agora, de estipulação contratual. Agora, vamos supor que eu utilizei daqueles 30 ou daqueles 90 dias, eu reclamei. O que vai acontecer agora? Já que era garantia legal, né? O que vai acontecer agora? Agora vai acontecer que o fabricante ou a loja, depender de para quem que eu reclamei, ele vai ter um prazo para fazer o conserto do produto ou te dar um novo produto. Que esse prazo será, então, de 30 dias para prestar essa assistência. Passaram-se os 30 dias e eles não fizeram nada, não me devolveram um produto similar novo e também não resolveram o problema. Exemplo, era uma televisão, a televisão foi para assistência e ela não foi devolvida, não consertou. Nesse caso, abre-se a possibilidade para o consumidor escolher o que ele quer. Ele pode pedir um produto similar, ou ele pode falar que vai ficar com um produto com defeito, desde que haja o abatimento no preço, tá? O abatimento proporcional ou a restituição imediata da quantia que foi paga. E aí ele não quer mais o produto. E aí isso, pessoal, é de escolha do próprio consumidor, tá? Não é do fornecedor e nem da loja. Quem vai escolher isso é o consumidor, ok? Muito bom. Agora, pessoal, é possível que vocês tenham dentro de uma questão, para confundir vocês, sobre garantia contratual. A gente viu que a garantia legal é obrigatória, independe de previsão contratual. E nós temos a garantia contratual, que é aquela que vem no contrato. Pessoal, a garantia contratual, normalmente, ela é mais extensa. Vem lá falando, 1 ano de garantia. E aí, pode ser que vocês entrem em erro na questão, ou numa questão objetiva, ou na peça, de que a garantia contratual, por ser maior, ela faz com que a legal deixe de existir.
ela se sobrepõe à legal. Ué, já que tem um ano ali, quer dizer que aqueles 90 dias ou aqueles 30 dias estão inclusos dentro de um ano da garantia contratual. E não é assim que acontece, pessoal. A garantia legal, ela vai existir independentemente de haver garantia contratual ou não. Então, a garantia contratual, ela é suplementar à garantia legal. Então, quando eu for reclamar de um produto, por exemplo, de um produto que seja durável, cujo prazo é de 90 dias, eu vou ter lá 90 dias mais um ano da garantia contratual. Então, esse ano não vai se sobrepor aqui, não vai apagar a garantia legal, entendeu? Eu vou ter a garantia legal lá de 90 dias, mais a garantia contratual ali de um ano, ou a garantia contratual da quantidade de tempo que eu vou colocar para vocês na questão. Então, cuidado, que às vezes vocês vão ler na questão, aí vão ver que tem uma garantia legal de um ano. E aí a questão vai falar para vocês que a pessoa reclamou num dia X. Aí você vai fazer as contas e vai falar, ela não podia ter reclamado, porque já passou o ano. Pessoal, mas o problema é que não é só um ano. Tem ainda aqueles 90 dias. Então, ela estaria ainda dentro do prazo para reclamação. Entenderam? Então, cuidado. Esses prazos, eles vão se somar. A garantia contratual, ela é suplementar à garantia legal que a gente viu, tá? Então, elas se somam. Cuidado que uma não vai apagar a outra, tá bom? A outra garantia que pode vir na questão para vocês é a garantia chamada estendida. A garantia contratual, pessoal, ela vem do fabricante. Enquanto a garantia estendida, ela é um bônus que às vezes é concedido pela loja. Então, não é uma garantia do fabricante. Exemplo, a Samsung, comprei uma televisão da Samsung. A Samsung trouxe uma garantia contratual, que é a fabricante. Mas eu comprei a televisão da Samsung nas Casas Bahia, que é a loja. As Casas Bahia pode fazer uma nova garantia, mais uma. Eu já tinha duas, a legal e a garantia contratual. Agora eu tenho uma garantia que é estendida, que é da própria loja. É a loja que está te fornecendo, tá? Abre-se a possibilidade de que tenha isso, que normalmente é fornecida por uma ou outra empresa que leva em consideração essa garantia estendida, que recebe pela garantia estendida, porque cobra uma taxinha a mais, tá? E aí você vai ter mais essa terceira que é extensiva, tá? Então, não vai apagar as outras que vocês já viram. Muito bem. Então, de acordo com o artigo 18, pessoal, o fornecedor ou a loja vai ter 30 dias para sanar o problema, sanar o vício. Se não sanar, o consumidor vai ter ali 3 hipóteses para optar. Ou ficar com o produto com defeito, com um abatimento no preço, ou pedir um produto similar, ou requerer o seu dinheiro de volta na sua integralidade, a restituição imediata da quantia paga, tá bom? Agora, observação, pessoal, a gente viu que tem 30 dias ali para fazer assistência e tudo mais. Pessoal, esse período de um mês, esse período de 30 dias, não se enquadra para produtos essenciais. Se a reclamação for de um produto essencial, tem que haver a troca imediata. Exemplo de produto essencial, geladeira. Eu só tenho essa geladeira em casa. Como que eu vou ficar 30 dias sem geladeira? É um produto essencial. Então, essa troca, ela tem que ser imediata. Não vai haver aquela assistência técnica, tá bom? E aí, vocês vão ter que ver isso de acordo com a questão de vocês mesmos, tá bom? Se tratava de um bem essencial ou não. Vocês vão conseguir visualizar isso com muita facilidade, tá bom? Agora, pessoal, foi feita a garantia, tava naquele prazo de 30 dias para garantia, para fazer o reparo, e o produto voltou com defeito. De novo deu defeito. Quer dizer que houve uma má prestação de serviço. Você não vai perder aquele prazo, tá bom? Todo produto que foi para a assistência e voltou e deu defeito, vai ter ainda 3 meses de garantia legal após o recebimento do produto. Então, você ainda vai ter essa garantia. Se você tiver ainda aquela garantia contratual, a garantia estendida, você ainda vai poder utilizar da garantia contratual ou da garantia estendida. Lembrando que a legal, você vai ter de novo, que são aqueles 90 dias também considerados aí de forma genérica como 3 meses, ok? Muito bom. Pra gente fechar, pessoal, tem aquela questão também relacionada ao direito de arrependimento, quando eu compro um produto fora do estabelecimento comercial. Exemplo, internet ou catálogo, tipo Natura, Avon, esse tipo de coisa. Eu recebo o produto, não gostei, ou o produto não serviu, alguma coisa nesse sentido. O que vai acontecer? Posso devolver o produto? Ou a loja pode falar que não vai receber a troca? Exemplo, acontece muito isso.
As meninas devem ver mais isso que os meninos. Uma determinada roupa está na promoção numa loja X que eu compro pela internet. Por estar na promoção, ela não faz troca. Se você recebeu ou não serviu, o problema é seu. Isso pode? Não. Porque é a regra do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor ele tem um direito de arrependimento, e esse direito de arrependimento tem um prazo de 7 dias a contar da data da entrega, ou seja, da data do recebimento do produto pelo consumidor. Então, se não atendeu as expectativas do consumidor, o consumidor ele pode devolver e ter seu dinheiro de volta. Ou devolver e pegar um produto do tamanho que seja viável, mas ele pode ter o seu dinheiro de volta. Isso quem vai escolher é o próprio consumidor, ok? Mencionei para vocês sobre uma questão relacionada a produto de mostruário e acabei não falando com vocês, né? Pessoal, olha só, existe a possibilidade de eu comprar um produto, isso acontece muito, né? A gente compra produto às vezes de mostruário porque tá mais barato. Vem lá assim, a televisão que antes custava 2.000, agora tá custando 1.000, porque ela tá com um defeitinho. E aí você fala, vou comprar porque tá mais barato, esse defeito não me incomoda, ou eu prefiro comprar com defeitinho e eu mesmo ajeitar. Pessoal, olha só, a garantia legal, ela vai existir, inclusive para peças de mostruário. Ela só não vai existir se o fornecedor ou a loja informar que o abatimento no preço, ou seja, a liquidação, a promoção, está acontecendo porque a peça tem um defeito aparente. Então, olha, a televisão está saindo por R$1.000 porque ela tá com defeito aparente na tela e vai mostrar para o consumidor. Aí o consumidor vai falar, tá, vi, não me incomodo. Só que não basta isso. Na nota fiscal tem que vir falando que a peça foi vendida por R$1.000 porque existia um defeito na tela. Se isso aconteceu, foi informado para o fornecedor e segundo, na nota fiscal estava inclusa essa informação, não vai existir a garantia legal, quando for aparente. Tá? Evidentemente que se eu comprei, ainda que tenha essa observação na nota fiscal e o defeito for oculto, eu vou ter direito à reparação, tá? Porque o defeito era oculto, não tinha nem como a loja saber, não tinha como eu, Priscila, consumidora, saber. Agora, se não foi informado para mim que tinha um defeito aparente e se na nota fiscal não existia essa observação do porquê que teve liquidação e aonde é que estava o defeito aparente, quer dizer que eu faço jus a garantia legal da mesma forma. Só não vou fazer jus à garantia legal de um defeito aparente, então, em suma, se o fornecedor ou a loja me informaram que esse defeito estava aparente e, além disso, colocaram lá na nota fiscal uma observação do porquê que existiu a liquidação e onde estava o defeito. Se isso não acontecer, você pode usufruir daquela garantia legal 30/90, tá bom? Lembrando que se o defeito for oculto, você faz jus da mesma forma. Que o defeito era oculto, você notou isso com o uso, tá bom? Então, pessoal, isso foi uma revisãozinha sobre Código de Defesa do Consumidor. No material de vocês eu coloquei alguns casos verídicos de decisões de tribunais sobre vários casos diferentes. Deem uma lida, porque são questões que vivem caindo em prova. Então, eu coloquei lá primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, só para vocês tomarem conhecimento mesmo, tá bom? Do conteúdo, porque pode ser que eu dê alguma questão sobre isso e não tenha especificamente sobre o assunto no Código de Defesa do Consumidor. Mas é uma jurisprudência pacificada. Por ser pacificada, cai na sua prova. Então, deem uma lidinha só para fins de conhecimento mesmo, de curiosidade, tá bom? Pessoal, peço desculpas. Acho que esse vídeo nem ficou tão bom, porque eu tô ainda com um pouquinho de dor de garganta, meu nariz tá voltando a entupir. Então, peço desculpas mesmo, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo ainda hoje pra vocês, tá bom? No mais, a peça de defeito do produto já está lá no Classroom, então vocês podem fazer lembrando que tem a data para entrega. As pessoas que estão entregando as peças depois do prazo não vão receber nota, tá bom? Porque elas estão sendo entregues com atraso. Então é isso, pessoal. No mais, espero que vocês estejam bem, bons estudos e até a próxima!